Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eliezer, falo aqui de Fortaleza. Eu sou ex-testemunho de Jeová, né? Passei aí quase 27 anos da minha vida associado com a organização Torre de Vigia, que é a entidade que controla as atividades das testemunhas de Jeová no mundo inteiro. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo e minha família aqui, tá tudo bem, graças a Deus. Bom, eu gostaria de conversar com vocês hoje, gente, a respeito de algo assim que é único nas testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, pessoal, ela é uma seita sectária e segregária. Quer dizer, as pessoas que se tornam membros dessa organização, Torre de Vigia, normalmente são pessoas que se isolam do mundo, normalmente são pessoas que se isolam das amizades, do convívio social como um todo. Normalmente são pessoas que se isolam até mesmo dos seus parentes e familiares que porventura não sejam testemunhas de Jeová. Eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito dos passos necessários para que uma pessoa se torne então uma testemunha de Jeová dedicada e batizada. Vocês vão perceber, através da orientação desse livro aqui, Organizados para fazer a vontade de Jeová, vocês vão ver qual é a orientação para uma pessoa então se tornar uma testemunha de Jeová. E vocês vão perceber, gente, que diferentemente daquilo que acontece quando essas pessoas chegam na sua residência, elas vão te oferecer um estudo bíblico, vão te mostrar um texto bíblico. Eu já cansei de falar aqui, né? Elas vão te mostrar gravuras retratando aí um paraíso futuro. Quando você conversa com essas pessoas no que eles chamam agora de display, não é? Que são aqueles carrinhos, essas pessoas não vão te falar nada disso, não é? Você só vai ter conhecimento dessa situação no momento em que você, assim como eu, comprar gato por lebre. Foi o que aconteceu comigo. Então eu quero conversar com vocês a respeito do que é exigido para que uma pessoa ela possa então se tornar testemunha de Jeová, e nós vamos analisar se esse procedimento adotado pela Torre de Vigia, se isso está realmente em harmonia com a Bíblia. Tá bom, gente? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Vocês estão vendo aí a capa, né, desse livro aqui, Organizados para fazer a vontade de Jeová. Vamos lá. Então, normalmente o processo, ele se dá da seguinte maneira. A pessoa, por alguma razão, dá ouvido às testemunhas de Jeová. Eles vão chegar na sua casa, vão mostrar alguma publicação. É muito comum hoje em dia mostrar um vídeo, né, no tablet ou no celular, né? E eles vão, se você for uma pessoa receptiva, eles vão continuar voltando na sua casa, vão continuar voltando até que você se interessa. E aí, muitas vezes, ou por N razões, a pessoa acaba mesmo se interessando, né? Chegam, são muito simpáticos, normalmente são pessoas bem apresentadas, são pessoas que você vai perceber que são bem preparadas para falar, para defender, melhor dizendo, as crenças, né? Ou as doutrinas da Torre de Vigia. E aí, a pessoa então ela começa a assistir reuniões. Eles a princípio vão dizer para você que você não é obrigado a nada, mas gradativamente, conforme você for estudando as publicações, né, os textos bíblicos, eles normalmente são usados para apoiar a crença que eles defendem. Muitas vezes, ou quase sempre, melhor dizendo, são textos que são usados fora do contexto. Então a pessoa ela começa o que eles chamam lá, né, a fazer progresso. A pessoa vai para o salão, a pessoa então começa a participar nas reuniões, a pessoa recebe uma revista Sentinela. É importante frisar, gente, que tudo isso aí faz parte de um processo chamado neurolinguístico, né? Então a pessoa ela daqui a pouco vai para as reuniões, é incentivada a ler um texto bíblico, a levantar a mão para comentar, e daqui a pouco a pessoa então ela quer se batizar. Bom, antes da pessoa se batizar, eles vão dizer para esse estudante que ele precisa primeiro sair no serviço de pregação de casa em casa, que é um requisito bíblico, e que a pessoa então ela precisa sair no serviço de casa em casa. Normalmente é exigido que a pessoa passe pelo menos 6 meses, né, metade de um ano, ou mais de 6 meses, fazendo esse serviço de pregação de casa em casa, tá bom? E aí ela vai participar das reuniões, a pessoa começa então a fazer o serviço de pregação de casa em casa,
e ela então resolve se batizar. Ela ficou encantada com aquilo que ela aprendeu e ela resolve se batizar. Muito bem, a partir da página 170 desse livro aqui, nós vamos ter o seguinte assunto, ó, perguntas para os que desejam se batizar, né? É um apêndice onde tem assim, perguntas para os que desejam se batizar, a partir da página 170. Aí, conforme você vai notar, essas perguntas ou esse apêndice, ele está dividido em 3 sessões, e cada uma dessas 3 sessões será acompanhada por pelo menos 2 anciãos. Eles vão fazer com aquela pessoa que quer se batizar, eles vão fazer uma recapitulação de tudo aquilo que ela aprendeu, né? E aí, a primeira parte ela diz assim, ó, ensinos bíblicos básicos. Então, ele vai dizer que por meio do estudo com a testemunha de Jeová, a pessoa conheceu as verdades da Bíblia, ela agora é uma pessoa que tem um bom relacionamento espiritual, ela agora sabe sobre o reino de Deus, essa pessoa, segundo eles, agora está preparada, né? Para receber as bênçãos do reino de Jeová. Enfim, nessa parte que está aí de amarelo, diz assim, ó, agora que está se preparando para o batismo, vai ser muito útil para você uma consideração dos ensinos básicos com alguns anciãos. Então essa primeira parte, gente, ela tem 35 perguntas. Então você vai fazer uma recapitulação com os anciãos de 35 perguntas nessa primeira parte aí, que eles chamam de ensino básico. Tudo bem, você vai fazer a consideração com os anciãos, tudo direitinho. Depois você vai para a parte número 2, que diz aí, ó, os requisitos justos de Jeová. Então aí ele vai falar sobre as normas elevadas de Jeová, as normas justas. Vai dizer que a pessoa aprendeu sobre essas normas, vai dizer que a pessoa então agora ela precisou fazer mudanças na sua vida para se ajustar a essas normas e que Jeová com certeza está muito feliz com isso. Muito bem. Diz assim aí embaixo, ó, no segundo parágrafo, considerar a matéria a seguir vai ajudá-lo a ter bem em mente os requisitos justos de Jeová e o lembrará de algumas coisas que você pode fazer para se tornar um de seus servos aprovados. Veja, e aí diz assim nessa parte que está em amarelo, ó, essas informações vão incutir em você a importância de fazer todas as coisas com uma boa consciência para o louvor de Jeová. Realmente, ele não está mentindo, porque o que eles fazem mesmo é incutir essas doutrinas, né, na mente da pessoa. Então, nessa segunda parte, gente, serão considerados mais 37 perguntas, baseadas em textos bíblicos, normalmente textos distorcidos. Depois, será analisada essa parte 3, ó, a ordem estabelecida por Jeová. Nessa parte 3, ele vai falar que a pessoa então ela aprendeu sobre o propósito de Jeová, vai dizer que Jeová ele tem o propósito de estabelecer as coisas como era para ter sido lá no Jardim do Éden, e é claro, eles vão puxar essa questão da organização para eles, vão dizer que Jeová é um Deus organizado e vão tentar incutir na pessoa, para que ela possa se batizar, a importância dessa pessoa então se sujeitar, segundo eles, ao governo de Jeová. Detalhe, se sujeitar ao governo de Jeová, que é você sujeitar as normas da sociedade torre de vigia. Nessa parte que está em amarelo, diz assim, ó, agora que você chegou a esse ponto do seu estudo, sem dúvida deseja muito se tornar parte, ó, da organização de Jeová e se sujeitar ao seu governo. Vocês estão vendo? É toda uma preparação, sabe, gente? Aí diz assim, ó, as perguntas e os textos bíblicos a seguir o ajudarão a analisar se você entende o que está envolvido na submissão à ordem estabelecida por Jeová na congregação, na família e no que diz respeito aos elementos políticos do sistema atual. Então vocês vejam que ele, antes dos anciãos considerarem as perguntas, nessa sessão serão mais 32 perguntas, baseadas em textos bíblicos, né? Eu digo novamente, normalmente são textos distorcidos. Então veja que ele vai incutir aqui na pessoa a necessidade da pessoa então estar submissa. Lembrando, gente, isso aqui tudo é antes do batismo, né? Tanto é que as pessoas que querem se batizar, lá na organização das Testemunhas de Jeová, na organização do corpo governante, aquela gráfica americana,
Essas pessoas são chamadas de candidato ao batismo. Veja, candidato ao batismo. E lá embaixo, nessa outra parte que está em amarelo, também diz assim, ó, por último, incutirá em sua mente a seriedade da sua dedicação a Jeová Deus e do seu batismo. Lembrando que quando ele diz aqui que a dedicação a Jeová e a seu batismo é algo sério, eles estão falando, né, de maneira assim bastante sutil. Eles estão falando sobre a submissão à organização que, segundo eles, é a organização de Jeová. Vocês estão vendo? Então, gente, conforme vocês viram aí, né, quer dizer, tem todo esse ritual, não é? Tem toda essa cerimônia, né? Tem todo esse vestibular para que a pessoa então ela chegue ao batismo. É interessante notar, se você juntar 35 perguntas da parte 1, 37 perguntas da parte 2, 32 perguntas da parte 3, são 3 partes, você vai responder 104 perguntas, ou serão considerados com você 104 perguntas usando textos bíblicos, né? Então, depois de tudo isso, o que é que vai acontecer? Os anciãos, eles vão se reunir e vão ver se você tem condições ou não de se batizar. É por isso que eles chamam lá de candidato ao batismo. Você, na realidade, quando você acha que vai entrar e se dedicar a Jeová, você ainda tem todo esse caminho a percorrer. Isso após você passar um longo tempo estudando uma publicação bíblica, você passar pelo menos 6 meses no serviço de pregação, e aí você então agora vai passar por mais essa entrevista, que serão divididas em 3 partes. Eu gostaria de ler com vocês, gente. Será que a Bíblia ela apoia esse tipo de procedimento? Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, é interessante que é um texto muito usado pelas testemunhas de Jeová. Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20, que eu vou ler aqui na tradução João Ferreira de Almeida, tá bom? Que diz assim, ó: portanto, né, quem disse isso foi Jesus, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então Jesus disse que os seus apóstolos, seus discípulos deveriam ir, ensinar as nações e batizar as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E ele ainda diz no 20, ó: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então veja que a ordem de Jesus ela é bastante clara com relação a essa questão, né, do batismo, a questão de ensinar as pessoas. Mas, gente, será que isso é respeitado? Será que isso é assim obedecido, né, pela torre de vigia? No dia do batismo, você passou por isso aí tudinho, ainda serão feitas lá mais 2 perguntas na hora do batismo, né, no discurso do batismo, seja num congresso ou seja numa assembleia, né? Então a primeira pergunta que vai ser feita lá é assim, ó: você se arrependeu dos seus pecados, dedicou sua vida a Jeová e aceitou que o meio de salvação escolhido por Jeová é Jesus Cristo? Eles vão fazer essa pergunta. A segunda pergunta: você entende que ao se batizar, você se torna testemunha de Jeová e passa a fazer parte da organização de Jeová? Veja, essas 2 perguntas, será que elas estão em harmonia com a ordem de Jesus? Batizar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo? De maneira nenhuma, gente, né? De maneira nenhuma. Veja que eles fazem 2 perguntas somente. A primeira é perguntando se a pessoa se arrependeu dos pecados e aceita que a salvação ela vem por meio de Jesus Cristo. Jesus entra lá no finalzinho, né, da frase, da pergunta. A segunda pergunta, gente, eles aboliram o Espírito Santo. Veja, você entende que ao se batizar, você se torna uma testemunha de Jeová e passa a fazer parte da organização de Jeová? Quer dizer, você então, gente, está se dedicando a uma organização. Você simplesmente está entrando para uma organização. Mas aí você entra para essa organização, e o que acontece então? Será que você se batizou, está tudo bem? Isso vai depender muito dos seus passos.
Porque ainda que no livro organizado, eu quero mostrar para você como é que vai ser a sua vida lá dentro da organização da Torre de Vigia, a única gráfica verdadeira. Vamos dar uma olhadinha na página 77 aqui do livro organizado. Então, pessoal, veja a seguinte situação. A pessoa ela entra, ela se batiza, sem se aperceber desses detalhes, se torna uma testemunha de Jeová. Bom, quando então você se torna uma testemunha de Jeová, você vai passar a ter no arquivo da congregação um cartão chamado Registro de Publicador de Congregação. Toda a sua vida ela vai passar então a ser monitorada de acordo com o seu comportamento dentro da congregação. Isso está ainda no livro organizado, lá no capítulo 8, a partir do parágrafo 30, que diz assim, ó, tá aí de amarelo. As atividades de serviço de campo que você relata todo mês são anotadas no seu cartão de registro de publicador de congregação. Então tudo que você faz, as horas, quantas revistas você passa, quantos vídeos você mostra para o morador, tudo isso é controlado, né? Você vai fazer um relatório mensal. E ainda diz assim, ó, esses cartões não pertencem aos publicadores. Quer dizer, existe um documento, um cartão de registro de publicador de congregação que fica no arquivo da congregação. Normalmente quem compila esses relatórios é um ancião, que acho que ele faz parte da comissão de serviço da congregação, que é o secretário da congregação. Então veja, tudo a seu respeito fica anotado nesse cartão, mas ele não pertence a você, é de propriedade da congregação. É como se diz aí, né, na questão da Polícia Civil, é como se fosse a sua capivara, a sua folha corrida, né? Fica tudo anotado na congregação, mas você não tem acesso. Você sabia disso? Então é por isso que ele diz, ó, esses cartões não pertencem aos publicadores. Se você planeja se mudar para outra congregação, não deixe de informar os anciãos da sua congregação. O secretário da sua nova congregação solicitará o envio do seu cartão ou cartões, né, quando é mais uma pessoa que vai se mudar, de registro de publicador de congregação. Se o secretário da sua congregação atual souber o nome da sua nova congregação, ele poderá tomar a iniciativa de mandar o cartão ou cartões junto com uma carta de apresentação. Então isso aqui, quando você se muda de bairro, você se muda de cidade, você vai para outra congregação, saiba que a sua vida passada, a sua vida pregressa lá na outra congregação, ela vai lhe acompanhar, viu? Quando você chegar na nova congregação, o secretário dessa outra congregação para onde você vai, ele vai receber esse relatório, a sua folha corrida, ela vai junto contigo. E junto com esse cartão de registro de publicador de congregação, vai uma carta, ó, fulano, ele não é muito de sair no serviço de campo não. Olha, fulano, né, ele é uma pessoa que é muito crítico, né? Olha, fulano, ele é uma pessoa que é um tanto quanto questionador. Saiba que tudo isso vai acompanhar você, para onde você for. Ó, fulano já foi repreendido, fulano foi desassociado no ano tal, fulano perdeu os privilégios por causa disso e disso e disso. Então, tudo isso aí, todas essas informações, elas vão te acompanhar. Ela vai para a nova congregação. Então, pessoal, é por isso que eu disse lá no início do vídeo que ela é uma seita sectária e segregária. Quer dizer, é uma seita que separa as pessoas do convívio social, do seu habitat natural, da sociedade. A pessoa se isola e, como ela também é uma seita de controle mental, até os seus passos serão vigiados, serão monitorados e serão tudo arquivados, tudo anotado para te acompanhar. Entendeu? Então essa, gente, é a seita Testemunha de Jeová. Não é? Você trabalha de graça e tem todos os seus passos monitorados a partir do momento que você se dedica, que você se batiza e que você entra para essa seita. Agora a pergunta que eu faço é, será que existe preceito bíblico? Será que isso está em harmonia com a Bíblia? Será que a Bíblia realmente ela dá margem para que a gente entenda que quando uma pessoa lá no primeiro século, na primitiva congregação, ela se dedicava, será que realmente era desse jeito? Eu gostaria de analisar com vocês, primeiro, o livro de Atos, né? Eu gostaria de considerar com vocês, pessoal, dois relatos aqui nas Escrituras. Ambos estão aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, Atos capítulo 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo 37,
Mas antes eu gostaria de parafrasear o contexto disso aí. Bom, as pessoas estavam lá no dia de Pentecoste, isso aconteceu por volta do ano de 33 depois de Cristo, e haviam ali em Jerusalém pessoas de várias nacionalidades, tinha judeus e muitos não judeus. Então, os discípulos de Jesus, eles foram habilitados pelo Espírito Santo de Deus a pregar, a falar em línguas e pregar então o evangelho em outros idiomas. Então, alguns judeus que presenciaram aquilo disseram que esses homens estavam bêbados, né? Eles estavam bêbados, estavam embriagados, não sabiam o que estava falando. Então Pedro, ele tomou a iniciativa, se levantou e começou a falar a respeito de Jesus Cristo, diz o que é que tinha acontecido com Jesus, que Jesus tinha vindo aos judeus, mas havia sido recusado, inclusive ele foi pregado no madeiro, numa cruz, aquela coisa toda. E aí Pedro então passa a dizer que depois que Jesus foi ressuscitado, ele foi enaltecido por Jeová, né? E que estava à direita de Deus. Vamos ler então o que é que diz o versículo 36 em diante. Está aí na própria tradução do Novo Mundo. Ó. Diz assim o versículo 36. Portanto, Pedro dizendo, portanto, que toda a casa de Israel tenha a plena certeza de que Deus o fez Senhor e Cristo, a esse Jesus que vocês mataram numa estaca. Então Pedro terminou a sua fala desse jeito. Aí ele diz aqui, quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito e disseram a Pedro e aos outros apóstolos, homens, irmãos, o que devemos fazer? Pedro lhes disse, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. Lembrando que como aqui é na tradução do Novo Mundo, viu gente, o Espírito Santo aí está tudo com letra minúscula. O 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, todos os que Jeová nosso Deus chamar para si. E ele dava um testemunho cabal e os exortava com muitas outras palavras, dizendo, sejam salvos desta geração pervertida. Pedro então falou isso. Assim, veja pessoal, assim os que aceitaram com alegria as suas palavras foram batizados, e naquele dia cerca de 3.000 pessoas se juntaram a eles. Está vendo? Dedicavam-se assim aos ensinamentos dos apóstolos, à convivência uns com os outros, a tomar a refeição juntos e às orações. Então vocês estão vendo? Vamos ler o outro relato e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí. O outro relato, gente, ainda está aqui também no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 26. É aquele relato de Filipe e o eunuco, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus estavam pregando ali naquela região ali próxima a Samaria, e aí eles então iam voltar para Jerusalém. Veja o que foi que aconteceu com Filipe, a partir do versículo 26. No entanto, o anjo de Jeová disse a Filipe, prepare-se e vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Essa é a estrada do deserto. Em vista disso, ele, Filipe, se preparou e foi. Encontrou então um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, encarregado de todo o tesouro dela. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar e estava voltando, e, sentado no seu carro, lia em voz alta o profeta Isaías, de modo que o Espírito, novamente minúsculo, disse a Filipe, vá, aproxime-se desse carro. Filipe correu ao lado do carro e ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías em voz alta. Perguntou então Filipe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, na verdade, como posso entender a menos que alguém me oriente? Ele pediu que Filipe subisse e se sentasse com ele. A passagem das escrituras que ele estava lendo em voz alta era, como uma ovelha, ele foi levado ao abate, e como um cordeiro que fica em silêncio diante do seu tosqueador, ele não abre a boca. Durante a sua humilhação, negaram-lhe a justiça. Quem contará os detalhes da sua geração? Porque a sua vida é eliminada da terra. O eunuco disse então a Filipe, por favor, diga-me, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro homem? Filipe começou a falar e, partindo da passagem das Escrituras, declarou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Agora veja, pessoal, ao seguirem pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, veja,
aqui há água, o que me impede de ser batizado? Assim, mandou parar o carro, e tanto Filipe como o eunuco desceram à água, e ele o batizou. Depois de saírem da água, o Espírito, novamente com letra minúscula, né, o Espírito de Jeová, rapidamente levou Filipe embora dali, e o eunuco não voltou a vê-lo, mas seguiu o caminho cheio de alegria. Então, gente, vocês estão vendo esses dois relatos bíblicos aí? Vamos comentar um pouquinho a respeito desse relato agora. Gente, eu quero comentar com vocês muito rapidamente a respeito desses dois relatos bíblicos, né? Primeiro, a questão do relato no capítulo 2 do livro de Atos, a respeito da fala de Pedro. Eu pergunto o seguinte, ó, eles estavam, vamos raciocinar aqui, eles estavam lá no Pentecoste, né? Algumas pessoas disseram que os apóstolos, os discípulos estavam falando em língua, eles estavam bêbados. Pedro se levantou, fez um discurso, a verdade é essa, o tema do discurso de Pedro foi Jesus Cristo, né? Depois que Pedro terminou de falar, as pessoas ficaram com o coração aflito, apertado, aquele remorso pelo que tinha acontecido com Jesus, né? E disseram assim, gente, pessoal, o que é que nós devemos fazer então para mudar essa situação? Aí Pedro disse assim, ó, vocês vão ter que passar 6 meses pregando de casa em casa, viu? Depois que vocês pregarem durante 6 meses, vocês têm que nesse período ir para as reuniões, levantar a mão, comentar. Depois disso, nós vamos fazer uma entrevista com vocês, nós vamos elaborar ali uma série de perguntas, mais de 100, e vocês vão responder essas perguntas. Depois que vocês responderem, nós vamos nos reunir novamente, vamos analisar a situação e ver se vocês têm condições de batizar. Então vocês são candidatos ao batismo, viu? Foi assim? Foi não. Foi não. Veja que Pedro disse, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Vocês estão vendo, gente, como não tem base bíblica essa metodologia que é usada pela torre de vigia? O segundo caso é o caso do eunuco, né? Quantos dias, quantos meses, gente, vocês acham que Filipe passou naquele carro ali com o eunuco, pregando, ensinando? Filipe ensinando para o eunuco como é que saía de casa em casa para pregar? Não. Filipe simplesmente explicou para ele uma passagem do livro de Isaías que ele não estava entendendo, o eunuco. Eles seguiram o caminho um pouco mais na frente, o eunuco disse, olha, tem uma lagoa ali, tem um riacho, né, tem uma piscina, sei lá, tem um corpo d'água ali. Por que eu não posso ser batizado? E veja, gente, que quem havia orientado Filipe a ir lá foi o Espírito Santo de Deus. O relato é bem claro. E aí o eunuco então disse, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Filipe foi lá e batizou o eunuco. Aí Filipe disse assim, olha, eunuco, agora eu vou ter que voltar para os meus afazeres ali em Jerusalém, a região ali de Samaria, né? Você vai para a Etiópia, eu quero que todo mês você me mande o seu relatório, viu? Me mantenha informado de como é que está sendo a sua atividade enquanto cristão. Foi assim? Foi não, gente. Se nós analisarmos, né? Se nós analisarmos ali o versículo 39 do capítulo 8 de Atos, diz bem assim, ó, depois de saírem da água, o Espírito de Jeová rapidamente levou Filipe embora dali, veja, e o eunuco não voltou a vê-lo. O eunuco nunca mais viu Filipe, mas seguiu o caminho cheio de alegria. O que é que isso nos diz, pessoal? O que é que isso nos mostra? Pronto, a palavra tinha fugido aqui. O que é que isso nos mostra? No momento em que o eunuco se batizou, a relação com ele, com Jesus Cristo, com Deus, era pessoal. Ele não precisava ficar prestando relatório para Filipe do que ele tinha feito, não. O batismo era uma decisão pessoal dele, né? Tão diferente da torre de vigia, onde você se dedica, você tem toda a sua vida monitorada, cercada de todo lado, né? Você tem que ficar fazendo relatório. E eles medem a espiritualidade da pessoa de acordo com as atividades de campo. Quer dizer, muita revista colocada, muitos vídeos mostrados, muitas horas no carrinho, muitas horas no sol quente, muitas horas na chuva. Você está, ó, espiritualmente você está show, né? Poucas horas serviço de campo, de carrinho, poucas. E esse irmão aí, ele não está bem espiritualmente não, né? Porque existe lá um cartão em que você não tem acesso. Tem todos os seus dados lá, mas você não tem acesso. Então, gente, isso aqui eu estou fazendo para mostrar que tudo isso que a torre de vigia faz não existe realmente base bíblica. Não existe base bíblica. Infelizmente eu não vi isso, né? E como diz o outro aí, comi o pão que o diabo amassou lá dentro. Tá entendendo? Então eu gostaria de deixar mais esse vídeo para que vocês reflitam. Se tem pessoas que você conhece, tem vizinho, um parente, um familiar
que esteja estudando com as Testemunhas de Jeová, procure abrir o olho dessa pessoa, né? Nós não podemos interferir no livre-arbítrio de ninguém, mas a nossa obrigação é avisar, tá bom? Como eu falei agora há pouco, é uma seita sectária, segregária, ele separa, ela isola as pessoas do convívio social, né? A pessoa, ela passa a viver dentro de uma bolha, dentro de um cercado, ela perde totalmente o contato com o mundo aqui, a pessoa que se batiza, porque ela não está se dedicando a Jesus Cristo, a Deus, né? Como Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Quando uma testemunha de Jeová se batiza, ela está se dedicando à organização Torre de Vigília, Bíblias e Tratados, ela está se dedicando ao corpo governante, e isso é muito perigoso, tá bom, gente? Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez, também agradecer o apoio, né, que nós temos recebido, a gente tem recebido o WhatsApp, nós temos recebido comentários, a gente fica muito feliz em saber que a gente está podendo fazer a nossa parte, né, contribuir um pouquinho para que as pessoas fiquem mais alertas com relação a esses ensinos da Torre de Vigia. Eu queria pedir a você que se inscreva no nosso canal, que compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike, né? Deixe o seu comentário, acione lá o sininho, porque toda vez que nós colocarmos um vídeo no ar, você vai ser notificado. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo e até uma próxima.